Perfeito. Começou? Beleza. Pessoal, então, assim, boa noite a todo mundo. Novamente, a gente Boa está noite, fazendo pessoal. aqui a nossa segunda parte da aula de setups. Na primeira aula, a gente já falou o que são os setups, como funcionam, já deu algumas dicas sobre alguns, mas não custa nada a gente dar só uma revisada rápida, né? Setup, assim, a gente pode dizer que é uma estratégia, né? Uma estratégia de como tu vai comprar um ativo, se tu vai vender um ativo, qual é o ativo que tu vai utilizar, pode ser um mini índice, pode ser ações, ou seja, pode ser qualquer tipo de ativo. Mas o que é o setup em si? É a maneira como eu vou operar aquele ativo, qual é a estratégia que eu vou utilizar. Se tiver uma média, a média está subindo, está descendo, eu vou comprar esse ativo, vou vender, eu vou colocar junto com as médias algum outro indicador que eu saiba usar para me facilitar ou para me auxiliar para fazer compra e venda de um ativo ou de alguma ação específica. Então, setup nada mais é que tu te estruturar, tu ter o teu planejamento e ver como tu vai operar um ativo ou uma ação através de médias, através de indicadores que tu tem. Eu vou dar só um exemplo aqui, eu vou mostrar o meu gráfico para que fique mais claro. Ele tá, aparentemente ele está bagunçado, mas a gente se entende, né? Ou seja, quando eu vou operar um ativo, eu tenho indicadores, eu tenho médias, eu tenho aqui embaixo indicadores de volume, eu posso ter outros tipos de indicadores que eu uso aqui embaixo, estocástico, posso ter MACD, posso ter bandas de Bollinger, ou seja, são outras ferramentas, são outros indicadores que vão me ajudar a definir um ponto que eu vou comprar ou que eu vou vender. Não significa que essas outras variáveis elas são definitivas, ou seja, não é elas que vão me fazer entrar ou sair de um ativo, fazer uma compra ou uma venda, mas elas vão me auxiliar. O que é o setup? Quando determinado movimento do preço acontecer, vou dar um exemplo aqui, tá? Vamos dizer que a gente tem as médias, eu uso muito as médias. Se o preço encostar na média 9, o que eu vou fazer? Eu vou esperar 2, 3 candles se formarem de tal padrão e vou comprar ou vou vender. Ou seja, então a gente tem que ter esse plano de ação para quando acontecer alguma coisa que você já testou, para entrar em atividade, para entrar em ação naquele momento. Eu não posso ter um plano sem ter testado antes, tá? Alguns setups, algumas estratégias funcionam num ativo e não funcionam em outro. Pode falar, Gabriel. Pois é, eu complementaria, né, só falando um pouco mais sobre o que você disse a respeito dos setups, que a grosso modo eles são o quê? Eles são caracterizados por um conjunto de regras, tá, pré-estabelecidas que o definem. Por exemplo, o setup 9.1 tem que ter tais regras. Quais são elas, né? Aí vai lá, a média de 9 tem que estar caindo, tem que subir num candle X, enfim. A grosso modo seria isso, tá, pessoal? Seria justamente padrões, desenhos, modelos que o gráfico fica, que naquele modelo lá configura tal setup. É basicamente isso. É o tipo, com regras mesmo pré-estabelecidas que configuram cada setup. Basicamente isso. Exatamente, exatamente, bem complementado. Então a gente já deu uma olhada semana passada em alguns setups e hoje a gente vai olhar outros setups, tá? Só dando uma passadinha rápida aqui hoje no índice futuro. O índice futuro deixou um candlezinho aqui de indefinição. Ele fechou um pouco acima da mínima de ontem, se a gente for dar uma olhada. Esse aqui é o candle de hoje. Se a gente olhar nos 15 minutos hoje, ele teve uma boa variação, né? Deixa eu olhar aqui. Ele começou, hoje é dia 22. Ele abriu, vamos olhar aqui. Ele deu uma pancada para cima e depois ainda voltou, né? Então hoje o mini índice, o que ele fez? Vamos dar uma olhada aqui. Dia 22, aqui. O mini índice abriu aqui embaixo, abriu com um gapzinho de baixa, fez esse candle gigante aqui e chegou até 105.128.
Nesse momento, o pessoal começou a realizar lucro e ele despencou, né? Despencou e foi até 103.300, aproximadamente. E agora, no finalzinho da tarde, fez uma recuperação. Praticamente um doji ele fez aqui, né? Ele conseguiu superar um pouco aqui o fechamento de ontem, então ele acabou fechando um pouco mais acima. Ontem ele fechou em 104.200, hoje foi 104.000, praticamente 104.500. Então, uma boa recuperação agora no início da tarde. Quem operou hoje facilmente conseguiu identificar que ele fez várias ondas, né? Hoje ele operou praticamente igual a ontem, né? Ele fazia uma pernada 1 e esticava. Depois ele fez uma pernada 1, 2 e 3. Né? Então, praticamente, ele andou conforme a música, né? Conforme as ondas de... Exatamente, as ondas de Elliott, tá? Para quem estuda conosco aí, consegue identificar bem. Bom, beleza, só uma passadinha aqui. O Ibov nos 15 no diário, ele fechou com outro doji. Olha só, que interessante, pessoal. 2 dojizinhos, né, no Ibov. Geralmente, quando isso acontece, ele está esperando para dar uma pancada ou para um lado ou para o outro. Historicamente é assim. Quando a gente tem um doji, os próximos candles, o candle que virar vai ser um candle para um lado ou para o outro, vai ser grande. Então, ao mesmo tempo que o pessoal aqui está acumulando dinheiro, está fazendo algumas realizações parciais, eles estão se preparando para um movimento mais forte, tá? Então, com algumas notícias que tem lá fora, isso também interfere no nosso índice. Beleza? Bom, para a gente começar, eu só vou apresentar para vocês aqui o primeiro setup que a gente vai trabalhar, tá? Que é o setup de ponto contínuo. É um setup que ele foi criado pelo Stormer, eu acho que todo mundo conhece, mas ele é muito efetivo, tá? Ele é muito efetivo principalmente com ações. Às vezes eu uso no mini índice, uso bastante. Assim, eu sempre espero o preço chegar nas médias para tomar algumas decisões, tá? E nesse caso a gente vai tomar decisões operando pela média de 21, tá? É o que vai nos deixar aqui seguro para entrar nas operações. Eu vou ler rapidamente aqui, mas eu só vou ler, na verdade eu vou explicar melhor que é mais fácil, tá? Aqui diz, né, que ele é usado no semanal, no diário e nos 60 minutos, mas a gente pode usar ele no 1 minuto, nos 5 minutos, no mini índice, dá para a gente usar, tá? Eu uso bastante. O que ele consiste, né? A média de 21, que é essa média vermelha aqui, ó, que está aparecendo aqui nos desenhos, ele tem que estar sempre direcional, né? Pode ser um PC de compra, que é um ponto contínuo de compra, ou pode um PC de venda. Então, a média de 20... Oi, pode falar. Talvez, se você der um zoom aqui, acho que melhora um pouco. Tá. É porque para mim tá grande, né? Mas aí para vocês eu não sei como é que tá. Diminui um pouco. Como é que tá? Excelente. Melhorou? Aí. Excelente. Tá excelente. bom? Tá bom. Então tá, pessoal. Mostrando, então, aqui, essa linha vermelha é a média de 21. Ela tem que estar direcional, se for para entrar com uma compra, né, ou direcional para baixo, se for para entrar com uma venda. O que acontece? A gente consegue ver realmente que o preço a gente pode aqui, no caso, identificar como esses candles que estão aqui, ó, tá? Eles estão numa subida. Então, a gente está numa tendência de alta, o preço está subindo, a média de 21 também está ascendente, está subindo. Só que em determinado momento, o preço corrige. Seriam esses candles pretos aqui. Quando ele encosta na média de 21, eu agora vou limpar aqui para ficar mais fácil. Quando ele encosta na média de 21, o que a gente tem que fazer? A gente tem que marcar o topo desse candle, exatamente como está aqui, para fazer a entrada. O stop geralmente é aqui, tá? Abaixo. Cris, tem que esperar exatamente esse candle tocar na média de 21, de preferência sim, mas ele pode chegar perto.
né? Eu tenho uma estratégia que quando ele já vai descendo, praticamente a mesma estratégia do setup, na verdade, né? Ou seja, quando esse candle já está descendo, eu estou vendo que ele está se aproximando da média de 21, eu já marco esse topo, porque quando ele romper, ele rompe com força, né? Deixo o meu stop aqui, ele tem uma grande assertividade, tanto nas ações quanto no mini índice, dá para a gente usar. É claro que no mini índice, quanto maior o tempo gráfico, mais confiável é. A gente pode usar num minuto? Pode usar num minuto, mas eu prefiro usar nos 5 minutos, nos 10 minutos ou nos 15 minutos, que a garantia é maior. Tudo no 1 minuto, no mini índice, tem muito ruído, eu chamo de ruído. Então, ele faz vários e vários candles que a gente não consegue decifrar para que lado está indo o gráfico. Já nos 5 minutos e nos 10 minutos fica mais fácil da gente identificar. Então, eu costumo utilizar esses setups em tempos gráficos maiores. Nas ações, é tranquilo, tu pode usar isso no diário ou no semanal, tá? Aqui tem alguns outros exemplos, ó, que a média de 21 ela está ascendente, a correção dos candles, sempre na média de 21, a gente marca a máxima, rompeu, é compra, tá? Aqui também um outro exemplo, uma outra maneira da gente ver. Passou o corpo aqui, né? Nesse terceiro exemplo aqui, passou o corpo, tranquilo, passou o corpo, marca a máxima, é compra, tá? É bem simples, né? Acaba sendo bem simples esse setup e ele é um dos melhores, tá? E eu vou mostrar esse setup aqui para vocês no gráfico. Aqui, vamos mostrar aqui embaixo primeiro. Eu estava dando uma olhadinha antes e acabei... Cris, é interessante também a gente ressaltar a questão do ponto de parada, né? Porque, beleza, o cara vai fazer a entrada, mas quando terminar, né, a operação? Vamos tocar um pouco nisso daí. Eu acho assim, pessoal, essa questão do ponto de parada, o pessoal realmente coloca um preço estabelecido. Como eu opero um pouco diferente, como eu opero de uma maneira diferente, eu acabo subindo o meu stop, entendeu? Subindo o meu stop um pouquinho. Então, eu acabo não tendo realmente assim, eu vou realizar o preço aqui. Eu não faço isso, porque eu vou mostrar na prática aqui como é que eu faço, tá? Só um pouquinho aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui. Pessoal, aqui, ó, a média de 21 é essa minha rosa, tá? Só para mim conseguir identificar vocês. Essa é a minha média de 21. Ela tá ascendente. Vocês verem que o preço ele tá subindo. Quando eu tocar aqui na média de 21, eu vou fazer minha operação de entrada, tá? Eu vou esperar o próximo candle. Ó, o próximo candle, o que aconteceu? Tocou na média de 21. O que eu vou marcar? Eu vou marcar esse preço aqui, 9,24. Rompendo 9,24, eu vou entrar comprado. O Gabriel falou agora assim, até onde que eu vou entrar comprado? Eu posso usar uma ferramenta que é essa aqui do preço, tá? Que aí eu utilizo aqui. Ó, tá me dando aqui os alvos, 9,63, 9,76, entendeu? Então, deixa eu anotar uma coisa aqui. Estava anotando aqui. Vocês podem esperar e botar um alvo de venda aqui? Pode, a gente pode fazer isso. Onde é que vai ser o meu stop? O meu stop, conforme a regra, é aqui embaixo. Só que o que eu faço? No momento que ele romper, eu subo o meu stop. Então eu não tenho preço limite para ganhar dinheiro. Muita gente bota um preço aqui, eu não. Eu vou subindo o meu stop conforme o preço vai andando. Vamos seguir o baile aqui, ó. Olha só, o que ele fez aqui? Ele ativou o meu gatilho. A gente ativou o gatilho e desceu.
Beleza, nosso stop está aqui embaixo ainda, a gente não vai fazer nada, a gente vai manter firme e forte. Ó, no próximo, bateu de novo na média de 21, não superou o nosso gatilho que a gente tinha feito, mas a gente já tá no trade, não tem o que fazer, e o próximo candle já foi para cima. Próxima entrada, próximo candle, voltou. Tudo bem, a gente está no trade, não foi estopado. O preço está indo. O preço continua indo. O meu stop está aqui, pessoal. Eu não vou sair daqui do meu stop ainda. Eu só vou sair do meu stop quando ele voar ou superar alguma máxima de algum candle posterior, tá? Pelo menos essa é a minha estratégia. Ainda não tiro o gatilho dali, não tiro o stop aqui de baixo, continuo no preço. Agora está subindo. Ó, para quem queria sair já vendido, naqueles alvos que eu coloquei aqui, ó, usando o preço Fibonacci, já pode sair, né? Mas no meu caso, como eu tenho uma outra coisa que eu faço muito, o Gabriel sabe. Quando eu compro um ativo, eu espero dar 10%. Pelo menos 10% ele tem que me dar. Se ele me der 10%, eu saio da operação. Ah, mas isso é uma técnica minha. Eu faço isso porque eu vou pegando de 10 em 10%, corrige, e assim eu vou indo. Determinadas ações, né? Não são todas as ações que me dão 10% sempre. Né? Mas, por exemplo, Via Varejo, que eu estou olhando aqui, me dá. Ivy me dá. Outras empresas que eu compro me dão. Né? Então, não são todas. Tem umas que tu vai ficar muito tempo esperando e aí não tem o que fazer. Tá? Mas, nesse caso aqui, segue o baile. Olha lá o estouro que ela deu. Foi lá no nosso alvo. Tá? 10,94. O que eu vou fazer agora? Bom, agora sim. Agora eu vou trazer o meu stop de lá para cá. E por que eu vou trazer para cá? Porque aqui tem a média de 9. Essa média de 9 está me protegendo. Então, aquela entrada que eu fiz lá, eu até vou tirar esse alvo daqui, já posso tirar o alvo daqui, né? Eu trago o meu stop para cá. Posso puxar mais o meu stop? Posso puxar sempre perto da média de 9. Ó. Trago o meu stop para cá. Ou posso realizar lucro, né, pessoal? Eu já estou com, imagina, quantos por cento já deu aqui? Vamos dar uma olhadinha. Da nossa entrada aqui, da 9,21, da 21 aqui do ponto contínuo, até lá, ó, 21%. Eu já teria certamente, em 11 dias, eu poderia certamente aqui ter pego 10% e ter largado fora. Ah, mas tu ia perder tudo isso aí. Ah, talvez eu fosse perder. Né? Depois eu ia procurar um ponto de entrada de novo e ia entrar de novo. Tá? Foi embora. Ia perder toda essa alta? Talvez fosse perder. Eu ia esperar um momento de correção para comprar talvez aqui. Né? Eu tenho essas manias. Para depois vender mais 10%. Corrige, tu compra. Estoura, tu vende. Então, dá para notar bem que usando aquele setup ali do ponto contínuo, ele é válido, tá? Ele funciona bem. A média de 21, ela é aritmética, tá? Pelo menos a regra inicial e original é aritmética. Eu não uso aritmética, eu estou usando exponencial em tudo. Porque como eu uso para o trade a exponencial, eu também uso para as ações. Porque eu gosto de ter uma resposta rápida. A média móvel exponencial, ela vira bem rápido. Então, eu preciso me antecipar o movimento e é por isso que eu boto exponencial. Dá para usar exponencial aritmética? Dá. É tranquilo. Tá? Eu digo isso porque eu testei. Originalmente, a média para ações e para esse setup é aritmética, mas dá para usar. Se a gente for ver, ó, lá em cima corrigiu de novo, tá? Corrigiu aonde? Na média de 21, né? Onde é que a gente pode colocar a entrada? Pode colocar aqui, ó. Já deu mais uma estourada. Voltou. O stop tem que ser aqui, né, pessoal? O stop é aqui. Já foi de novo. Então, é bem tranquilo, tá? Esse setup aqui vale a pena. É um dos que eu uso também, principalmente para as ações que eu compro, tá? Vamos dar uma olhadinha no outro setup. Qualquer coisa, eu não estou olhando o chat, tá, Gabriel? Qualquer coisa, tu me avisa aí. Dúvida, pessoal, vocês podem colocar aqui que eu mando para o Cristiano. Tá? Um outro setup que é bem simples também e bem tranquilo de usar deixa eu ver se ele vai carregar aqui. É a tática da sombra superior. O que a gente tem que atentar?
Uma coisa que é importante, quando a gente vê esse setup, eu vou aumentar ali. Beleza. O que a gente consegue enxergar? É praticamente um martelo invertido, uma shooting star. São candles que a gente já conhece pelo nome e eles aparecem. E aí a gente vai entrar vendido ou comprado. Tá, mas é tão simples assim? Não. Tem que ter algumas regrinhas, tá? Por exemplo, a gente pode entrar aqui com... A gente vai ver aqui um martelo invertido, uma shooting star, eu não sei o nome que vocês querem usar, enforcado. Eu sempre digo isso nas aulas, não me importa o nome, me importa o que significa o candle, tá? Normalmente, quando a gente está numa tendência de alta, eu vou dar o exemplo de uma tendência de alta, né? O nosso candle está vindo aqui, está vindo aqui, está vindo aqui e está vindo aqui. Ele aparece, esse candle, com um pavio muito grande. O que esse candle quer dizer para nós? Quer dizer que os vendidos empurraram o preço. Opa, deixa eu acabar aqui. Os vendidos empurraram o preço para baixo e não deixaram mais os comprados subir. Ou seja, é um sinal que se a gente entrar vendido aqui, esse preço despenque. Para onde? Bom, a gente vai ter os nossos alvos. Tá? Então, isso é a tática da sombra superior. O que a gente tem que ver? Qual é o contexto que aconteceu esse candle? É um contexto de alta? É um contexto de suporte? É um contexto de resistência? Isso tudo a gente precisa saber. Eu preciso saber se o preço ele está lateralizado, ou seja, se ele está lateralizado, isso aqui é uma resistência e aqui embaixo é um suporte. Se esse candle aconteceu num local onde realmente é uma resistência, fica muito mais assertiva a nossa entrada. Então a gente tem que cuidar, ver bem onde é que está esse preço, onde é que aconteceu esse candle. Isso facilita para nós. Uma outra coisinha que a gente tem que estudar, que acontece muito. Se esse candle, se o meu preço ele está subindo de uma maneira forte, o preço está subindo, pessoal, uma via varejo da vida, né? Está subindo. E daqui a pouco a via varejo aparece esse candle aqui, na via varejo. Não é ponto de resistência, não é um gap que está fechando, não é nada. Simplesmente apareceu aquele candle ali. Eu vou vender. É confiável eu usar essa tática? Não. Se o preço está muito forte, se os compradores estão empurrando muito o preço, não é confiável a gente entrar vendido ali. Então a gente tem que tomar cuidado. Isso também serve para o mini índice. Tá? Nos 10 minutos, nos 15 minutos, nos 5 minutos, isso acontece muito. O cara enxerga um candle desse, o cara já fica feliz da vida que já vou vender. Calma, como é que está hoje o preço? Como é que estão os comprados? Como é que estão os vendidos? Quem é que está ganhando? Para que lado está indo? Isso aqui pode ser uma resistência momentânea do preço. Naquele momento, naquele tempo gráfico de 5 a 10 minutos, os vendidos tomaram força para segurar o preço por um motivo ou outro. Eu não vou simplesmente entrar vendido sem saber. Não é um ponto de resistência, não é um gap que foi fechado e agora o pessoal está pegando ali, não é um ponto de ajuste. Então tem que tomar cuidado para entrar com esses setups. Nas ações, da mesma forma. Tá? São fáceis da gente identificar, mas a gente tem que tomar cuidado. Quanto maior o pavio, isso é um detalhe, tá? Quanto maior esse pavio e mais estreito for essa cabeça aqui, ó, mais forte vai ser a pancada para baixo, tá? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado e verificar qual é a tendência, né? Tá numa tendência de alta, vamos tomar cuidado. Não vamos entrar assim a la louca, como eu digo, tá? Um outro setup é a tática da sombra inferior. É o mesmo conceito, tá? Não tem muita diferença. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não.
Também não. A tática da sombra inferior também tem o mesmo conceito. O que a gente vai ter que verificar? Vai ter que verificar como é que está o preço, né? Então, aqui embaixo a gente vai ter um candlezinho. A gente chama de martelo invertido, seja lá o que for. O preço tá descendo. Quando chegar aqui, a gente vai marcar esse gatilho para esperar que ele retorne. O que esse candle me mostra? Esse candle me mostra que os vendidos estavam fortes e agora os comprados tomaram posição. A partir de agora, a gente pode entrar comprado aqui, porque os compradores estão ganhando. Sempre a mesma coisa que o outro. Não, não é sempre. A gente tem que esperar e ver o movimento. A gente está numa tendência de baixa muito forte, é bem provável que o próximo candle seja de novo um candle de baixa e isso aqui vai embora. Mas a gente está numa resistência, né? A gente está onde? A gente está numa resistência ou num suporte, no caso aqui seria um suporte, onde o preço está lateral, ó. O preço está aqui, ó, lateralizado. Suporte e resistência. Sim, é uma boa hora da gente comprar. Então a gente tem que ter cuidado. Funciona no mini índice, Cris? Funciona. Funciona, mas a gente também tem que ter cuidado com isso aí, olhar os tempos gráficos maiores. Tá, pessoal? Alguma pergunta aí, Gabriel, que eu tenha que responder? Que agora eu não estou olhando aqui. O Giovanni perguntou só se nós temos os outros setups no canal do YouTube. E sim, nós temos. Sim. A parte 1 dessa aula que está toda lá no YouTube também. Isso aí. Beleza. Bom, outro setup que é importante a gente ver, pessoal. Como está gravada essa aula, e esses setups aqui vocês vão receber todos eles, tá? Então, é mais fácil eu explicar com desenhos, e depois, se vocês quiserem ir lendo e esmiuçando, vocês podem fazer isso depois com calma, tá? Mas como eu já tenho a prática, eu vou explicando, acho que fica mais fácil, tá? Pode falar, Gabriel. Aqui. Sobre o setup anterior, o Felipe comentou o seguinte, né? Ele falou assim, sobre esse setup, referindo-se ao anterior, o ideal é analisar em um período maior para operar em um período menor. Ou seja, ele quis dizer o seguinte, é melhor ver esse setup sendo formado num tempo gráfico maior para dar uma entrada micro? Sim. Felipe, eu faço isso, tá? O que eu faço? Eu analiso os tempos gráficos maiores. Eu vou pegar aqui e vou mostrar minha tela, tá? Que fica mais legal da gente ver. Deixa eu diminuir aqui. Para quem não viu minha tela ainda, quem não me acompanhou operando, essa é a minha tela, tá? É isso aqui que eu faço. Tá bagunçado, mas a gente se acha, tá, pessoal? Deixa eu botar aqui. Tá. Pessoal, as minhas entradas, quando eu entro comprado ou vendido no mini índice, eu entro aqui no minuto. Mas, o que eu tenho aqui do lado? Eu tenho o tempo gráfico de 10 minutos. Eu tenho um tempo gráfico mais aqui de 15 minutos, aqui desse lado. Aqui embaixo eu tenho o tempo gráfico de 60 minutos. E aqui eu tenho um tempo gráfico de 5 minutos. Ou seja, quando eu estou operando, eu estou olhando o que está acontecendo no tempo gráfico maior. Se aparecer, por exemplo, aquele candle ali que nós estávamos estudando, que é esse candlezinho aqui, com esse pavio gigante, numa tendência de baixa, nos 10 minutos, eu vou falar, opa, é nos 10 minutos. É bem provável que haja uma reversão de tendência, ou pelo menos que eu possa entrar comprado e pegar 100, 200 pontos. Então é bem mais fácil eu fazer isso olhando nos 10 minutos.
Mas eu vou fazer isso olhando nos 10 minutos? Depende. Eu venho num minuto e vejo se não tem uma média próxima, se não tem uma média de 200 passando, se não tem uma VWAP, se o volume está bom. Ou seja, eu faço a análise macro, mas eu defino e filtro as minhas entradas pelo 1 minuto. Né? Então, respondendo, Felipe, foi o Felipe que pediu, né? Foi o Felipe que falou. Foi o Felipe, então, foi o Felipe. O básico é isso, é tu olhar os tempos macros, mas não necessariamente que tu vai ter que entrar ali a la louca, como a gente diz, né? Analisa os micros também para tomar as decisões e as definições. É isso que eu faço. Então, vocês podem ver, eu tenho várias telas aqui, eu tenho mais tela aqui do lado no outro computador, que me dá o preço do dólar, me dá o preço da Petrobras, eu vejo o gráfico da Vale, ou seja, não tomo uma atitude sem olhar tudo que eu posso, né? Principalmente sem olhar as médias, sem olhar o volume, quem está comprando, quem está vendendo. Eu tenho uma outra tela aqui que me diz quem é que está comprando, quem é que está vendendo, se é XP, se é UBS, se é JP Morgan, quem é que está... Eu preciso saber disso aí para tomar uma decisão, tá? Cris, a gente pode dizer quase... o setup ele dá uma indicação, ele nos deixa tendencioso àquele movimento, mas a gente só o executa de fato quando outros fatores também estão parecendo ali entender aquilo lá, né? Então, assim, quando coisas confluem, né? Quando coisas se complementam, vários elementos distintos, o setup, a tendência, etc, etc, Sim, notícias também, né? A gente tem mais isso. certeza naquela operação. Não é só o setup por si, não é isso que você quis dizer? Exato, exatamente isso. O que o trader profissional ele tem que fazer? Quando vocês assim, estiverem operando bastante, vocês vão entender. Quanto menos operações a gente fizer, melhor. Menos estresse a gente vai ter. E uma coisa importante, quando a gente analisa muito o gráfico, a gente não tem tempo para ficar operando, porque a gente só vai entrar quando a gente tiver certeza. E quando a gente tiver certeza, a gente vai entrar certo e a gente vai ganhar dinheiro. Não dá para ficar toda hora querendo comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender desesperadamente, porque agora vai explodir para cima, eu vou comprar, agora vai explodir para baixo, eu vou vender. Não dá, gente, para fazer isso. Tu tem que esperar o momento certo. Tu tem que olhar os 10 minutos, tem que olhar os 15, os 5, tem que saber quem está comprando, tem que olhar a notícia aqui do lado de repente. Então, tem que esperar horário. Horário é importante. Às 10 horas abre o mercado à vista. Agora eu vou entrar vendido que nem louco. Porra, mas a recém está abrindo o mercado, como é que tu vai entrar vendido ou comprado? 10h30 abre o mercado lá fora. Como é que eu vou tomar uma atitude olhando o mercado, sem olhar o mercado lá fora? Das 9 às 9h30 a gente opera de uma forma. Tem técnica para operar das 9 às 9h30. Até às 10, 9h45 tem um outro jeito de operar. Das 10 às 11, que é quando abre o mercado à vista e o mercado lá fora, é uma outra forma de operar. Às vezes a gente até nem opera nesse horário, fica só olhando, esperando para que lado vai o mercado para tomar uma decisão. Aí depois das 11 ao meio-dia é um outro jeito. De tarde, aí muda tudo. De tarde é totalmente diferente da manhã. Né? Quando eu comecei a fazer trade, eu ganhava dinheiro de manhã e perdia tudo de tarde. Porque são coisas diferentes. Tu também, né, Gabriel? Cara, é totalmente diferente. Eu tenho alunos que adoram operar de tarde. De manhã os caras perdem dinheiro. De tarde, como é um pouco mais lento, os caras conseguem entender melhor o gráfico. Então, é uma questão de adaptação. Você tem que ser especialista em uma coisa só. Não dá para inventar um monte de coisa. Tá? Cristiano, essa tela exatamente como a sua é muito difícil de montar? Não, é uma barbada. Quero dizer com uma tela principal de operações e essas outras menores. Cara, dá para fazer, é fácil. Tá? Eu vou te ensinar na aula, que a gente tem aula, eu te ensino como é que é. Tá? Fica tranquilo que a tua tela vai ser igual à minha. Todos os meus alunos têm a mesma tela que eu. Tá? Então fica tranquilo que vai dar tudo certo. Pessoal, então a gente precisa realmente ter todos os tempos gráficos para a gente poder operar melhor. Tá? Eu vou voltar agora para o outro setup lá que a gente parou aqui. Deixa eu aumentar o zoom aqui, que é o breakout, né? Esse é um setup, assim, que é um pouco difícil da gente trabalhar, tá? Tem que ter um certo cuidado, tem que ser uma certa técnica. Geralmente, o preço, quando ele fica lateralizado, aqui eu vou dar um exemplo, ó. O preço ele fica lateralizado. Geralmente isso acontece no horário do meio-dia, por exemplo. No horário do meio-dia, deu uma estourada, o preço veio lá de baixo e estourou. Aí daqui a pouco o preço fica lateral. E ele fica lateral durante muito tempo.
Quando ele fica lateral, ele fica acumulando preço. A gente chama de acumular preço. Ele fica numa congestão. Geralmente, a média de 9 está passando por aqui. E embaixo da média de 9, geralmente tem a média de 21. A primeira a entrar dentro do preço, porque a média vai se aproximando, né? É a média de 9. A média de 9 entra aqui dentro do preço. A segunda a entrar dentro do preço é a média de 21. Só que essa lateralização, ela precisa ser grande. Ela precisa... Claro que aqui eu fiz grande, tá? Geralmente ela é um pouquinho mais estreita. Quando ela consegue ser um pouco mais... um pouco maior, né? Eu digo assim, ter mais tempo de congestão, a média de 21 ela entra. Então, a média de 21 entra. E aí vai caracterizar o setup breakout. Tá? Por quê? Porque a gente tem que ficar olhando os candles. Isso é importante. Né? O candle ele vai fazer isso, ele vai descer, ele vai subir. Né? E a média de 9 e a média de 21 vão estar por aqui. Geralmente, a média de 21 ela vai dar o clique. Né? Ela vai dar o gatilho para que quando bate nela, geralmente quando ela está um pouquinho mais para cima, o preço estoure para um lado ou estoure para o outro. A gente não sabe para que lado vai. Não é um PC de compra ou um PC de venda. É um breakout. Né? Vai tocar nela e vai estourar para um lado. Então, a gente tem que ficar atento. É muito, muito rápido. A gente tem que ficar sabendo em que momento que a gente vai entrar, Cris. No momento que ela estourar para um lado ou para o outro e mais de 2/3 desse candle, ele superar essa congestão aqui, esse retângulo que a gente criou. Mais de 2/3 romper aqui, a gente vai entrar vendido. Tá? Então, assim, é algo bem detalhado. Sinceramente, eu não uso esse breakout, esse setup, não uso, mas sei de muita gente que usa e gosta de operar congestão. Né? Onde é que seria o nosso stop? Seria aqui. Entrou aqui, porque o que pode acontecer? O preço pode voltar, né? Isso aqui é o que eu chamo, às vezes, de rompimento falso. Às vezes, ele está numa congestão, ele dá uma estourada e volta tudo. Da mesma forma, ele dá uma estourada e volta. Esse setup tem a ver com muitos conceitos. Deixa eu só acabar aqui, tá, Gabriel? Já te dou a palavra aí. Tem muitos conceitos esse setup. Tem um conceito de suporte e resistência, tem um conceito de topo e fundo, tem um conceito de retorno a uma mínima de FIBO. Eu vou dar só um exemplo para vocês do que eu estou falando. O que acontece quando o nosso preço está subindo? Ele sempre retorna de alguma forma. Isso aqui são a teoria das ondas, são os fractais. Se ele encontra uma resistência, esse preço ele pode voltar. Aí ele encontra um suporte. Aí ele bate na resistência, bate no suporte. Aí ele rompe a resistência. O que acontece quando ele rompe a resistência? Essa resistência aqui, agora é o quê? É um suporte. Por quê? Aí tem um conceito grande para explicar o porquê, mas tem a ver com as instituições financeiras. Quem foi pego no stop agora vira comprador e tem que segurar a posição. Então aqui agora, aquilo que era resistência era suporte. O que vai acontecer? O preço vai voltar aqui e vai testar. Onde é que eu quero chegar com isso? A gente estava falando do setup do Power Breakout, do Breakout, quer dizer. Ou seja, o preço está aqui dentro. O preço está aqui dentro. Quando ele rompe, a gente vai botar uma compra aqui e vai botar um stop aqui. Por quê? Porque pode acontecer do preço voltar para testar isso aqui que foi rompido e voltar para dentro do quadradinho. Então a gente tem que ter cuidado nesse setup. Ele é muito perigoso, tá? Mas tem muita gente que usa. Pode falar, Gabriel. Na verdade, Cris, você meio que acabou respondendo a pergunta, né? O Felipe ele falou o seguinte, ele falou assim, alguma outra média ou indicador pode dar uma previsão do rumo que vai tomar esse breakout, né? E aí você acabou falando logo em seguida os diversos fatores que existem e que levam-se em consideração. Mas caso você queira complementar a pergunta dele, foi basicamente isso. Os fatores são as médias, né? E a tomada de decisão vai ser na hora que o candle romper.
ou para esse lado ou para esse lado. Só que ele tem que romper pelo menos com 2/3 a mais, né? Assim, tem que passar 2/3 do que ele estava aqui dentro para a gente poder entrar comprado ou vendido. Tá? É um setup perigoso, mas tem que ser rápido, tem que ter tempo de tela, né? Eu chamo assim, tu vai começar a olhar o negócio lateralizando, daqui a pouco tu vai achar, tá formando um setup breakout ou power breakout. Então a gente tem que tomar cuidado para entrar comprado ou vendido, né? Esse é o breakout, né? Tem o power breakout, que ele é muito parecido, né? A diferença é que a gente tem a média de 21 passando aqui embaixo, e essa média de 21 ela não entra aqui dentro. Ela não entra. Simplesmente ela fica do lado de fora. O tempo, a quantidade de candles aqui dentro também ela é maior, tá? Geralmente, eu vou apagar e vou fazer de novo. Geralmente o Power Breakout é assim, ó. É uma caixinha pequena, onde tem vários candles aqui que vão para cima, vão para baixo, vão para cima, vão para baixo, vão para cima, vão para baixo. E chega um determinado ponto que a média de 21 está passando aqui, mas a média de 21 ela não entra aqui, ó. Não é que nem o breakout que ela entrou ali, né? Essa aqui ela não entra. Ele vai. Quando ele chega aqui mais próximo possível dessa congestão, ele dá o impulso para subir, tá? Então, são diferenças mínimas, mas são trabalhadas dentro de congestões e sempre com a média de 21 ascendente, tá, pessoal? Então, tem que tomar cuidado, né, com esse setup aí, tá? Eu acho que tem mais algum, tem, né, Gabriel? O TSI, TSS. Já foi. Aqui, pessoal, ó, esse aqui é o Power, tá? Ó como é que é, ó, a consolidação lateral, né, a entrada na compra. A média de 21 é essa amarelinha aqui, ó. Você pode ver que ela não entra dentro da congestão. Ela vem por fora e ela seria o gatilho, né, na hora que encostar nela para estourar para uma compra. A média de 9, essa verdinha, vocês podem ver que sempre chega mais rápido, tá? Ó, os preços se aproximam da MM21 e estoura. Consolidação lateral de no mínimo 10 candles. O Power é no mínimo 10 candles. Já o Breakout pode ser menos candles, né? E a média de 21 entra, né? Diferente do Power. Tá? O movimento é mais forte. Aqui é importante a gente ver também, aqui embaixo está mostrando, ó, o volume cai durante a consolidação. Normal. Né? Ele estava com um volume forte, ou seja, ele estava vindo aqui comprado, com um volume forte, e geralmente quando chega nessa consolidação, né, o volume aqui embaixo vai ser menor, né, ele vai diminuir. Quando a média de 21 chega, o volume aqui dá uma estourada e empurra o preço. Tá? Pessoal, hoje foi mais simples, assim, os setups são mais simples também, são mais fáceis da gente explicar. A gente vai passar isso para vocês quase de forma gratuita. A gente vai pedir só o e-mail, né? Acho que é só isso, né, Gabriel, que a gente vai pedir para o pessoal. Aproveitar aqui para dar notícia, tá, pessoal? Eu e o Cristiano estamos montando um e-book, tá? Totalmente gratuito, onde todos esses setups que nós falamos aqui nessas aulas, eles são explicados minuciosamente por texto, tá? Então, assim, talvez o cara por vídeo ele não pegou o bonde andando, ou então prefere ler com mais calma, tá? A gente está fazendo um material totalmente explicado nos mínimos detalhes sobre cada um desses setups, tá? Assim, lógico, existem milhares de setups por aí afora, mas esses daqui que nós utilizamos são, assim, pelo Cristiano, né, na verdade, ele escolheu esses, pelo tempo de tela que ele tem. Então, assim, foi os que mais deram resultado para ele e é o que a gente trabalha em cima, tá? Então, dá mais ou menos aí uns 11 ou 10, tá, setups total. Cada um vai ter sua peculiaridade, vai ter seus usos diferentes, né? Uns se dão melhor para swing, outros para position, outros para day trade, mas enfim. A gente tá fazendo esse e-book, tá, pessoal? Provavelmente já essa semana esteja disponível. E aí basta cadastrar teu e-mail lá que a gente já envia direto no e-mail, tá bom? Só para vocês ficarem sabendo. E tá chegando essa novidade aí para vocês, beleza? Se alguém tiver mais alguma pergunta, aproveitem. A gente tem mais alguns minutinhos aqui, eu posso responder. Pode ser de qualquer outro tema. Vocês podem fazer alguma pergunta de setup, do mini índice hoje, alguma coisa assim.
Eu operei hoje na parte da manhã, durante só um período, né? Eu acho que o Reinaldo tinha me perguntado para o Gabriel a respeito. Eu não opero todos os dias ao vivo, tá, pessoal? Eu opero segunda, quer dizer, abertamente eu opero só terça, né? Mas segunda, terça e quinta, segunda e quinta para os alunos, né? E quarta e sexta eu praticamente não opero. Quando eu opero, que nem eu operei hoje, é para mim. Porque eu preciso um pouco de concentração, até porque eu uso muito contratos. Então, às vezes eu ficar operando com os alunos ou com o pessoal ao vivo, eu não vou botar 100 contratos que nem eu coloquei hoje, 70 contratos. Eu vou botar 1, 2 contratos, até porque eu sei que tem muita gente que vai fazer a mesma coisa que eu faço, então eu tenho que ter um pouco mais de responsabilidade, né? O pessoal está começando aí, se vai meter muito contrato, aí dá um problema na banca, aí depois a culpa é minha, né? Por mais que não seja eu que tenha clicado no botão, mas o pessoal vai ir atrás de mim, eu sei como isso acontece, porque eu já fui aluno, né? Eu já fui atrás dos caras e depois, então acho que tem que ser responsabilidade. Então quando eu opero com vocês, assim, geralmente é com pouco contrato, é com um contrato, no máximo 5 contratos é o que eu uso. E também eu sou bem conservador, assim, as minhas entradas, elas são conservadoras. Eu só entro quando eu tenho, assim, tá muito claro o que vai acontecer. Então, é diferente quando eu opero sozinho. Quando eu opero sozinho aqui, eu sei o risco que eu posso tomar, o dinheiro que eu posso perder. Então, eu deixo a quarta-feira e a sexta-feira para mim operar sozinho, com calma, aqui no escritório, tranquilo. Mas com vocês também. A responsabilidade é plena. Então, eu quero deixar aberto aí se alguém quiser alguma pergunta a respeito de mini índice, alguma coisa. Eu até posso mostrar hoje aqui mais ou menos o que eu fiz no mini índice. Claro que do meu jeito, né? Mas eu vou tentar mostrar num gráfico mais limpo aqui, nesses minutinhos. Eu consegui pegar toda essa pernada de baixo aqui, praticamente hoje, tá? Essa parte aqui, ó, eu estava praticamente vendido. O que eu notei que o mini índice fez, tá? O mini índice, ele chegou num patamar aqui de 105.500 e isso aqui foi na primeira hora, ou seja, na primeira hora do dia, o mini índice, ele completamente sem noção, né? O que ele faz pelo motivo do mini índice. Ele não está vinculado com o mercado à vista, tá? Então ele faz o quê? Às vezes ele quer buscar lucro, ele quer levar os CPFs e os sardinhas junto com ele, ou seja, eles começam a comprar e a galera vai junto comprando e chega numa hora eles falam o seguinte, tá bom. Que até às 10 horas é terra de ninguém o mini índice. Então assim, tem que ter um cuidado, porque a gente não tem nenhum outro indicador externo, a gente tem só o indicador mini índice. Eu não sei o que está acontecendo com a Petro, eu não sei o que está acontecendo com a Vale, eu não sei o que está acontecendo com o Itaú. Então, o mini índice é meu único rumo. Então, ele se aproveita disso para quem opera antes das 10 horas, para ele fazer o que ele quer. Então, ele dá a entender que ele vai para um lado, a gente vai junto com ele, e daqui a pouco ele corrige ou realiza lucro. Isso tem explicações das grandes instituições, tá? Eles realizam lucro porque eles compraram muito barato e eles vão tocar a ficha lá em cima e vão vender. E aí o pessoal vem junto com eles, tá? Então, a gente tem que saber, nesse primeiro horário, o que a gente vai fazer, tá? Na verdade, não foi nesse horário aqui da tarde, foi nesse horário da manhã que eu peguei aqui, ó. Foi depois das 10. Aqui já era de tarde, estou confundindo. Eu estou confundindo ou eu estou vendo coisa errada. Peraí que deixa eu só... Foi nessa caída aqui, mas não, mentira, foi nessa aqui, ó. Das 10h30 às 11h30 foi quando eu peguei o dinheiro. Porque eu estou achando que isso aqui é o dia de hoje, e não é o dia de hoje. Então, só para mim ser honesto com vocês, eu tenho que olhar bem direitinho o horário. Deixa eu só aumentar aqui. Aqui ele realizou, foi no horário das 10 em diante, exatamente, foi aqui. Então eu peguei essa pernada aqui, tá, pessoal? Essa pernada aqui. Cris, temos uma pergunta. Tá, fala aí. Meu nome é Rodrigo, boa noite. Sou iniciante no mini índice. Seria interessante eu partir para o estudo de scalp logo de início ou para posições com alvos mais longos? Sim, eu não... Scalp é muito perigoso. Eu tenho alunos que fazem scalp, mas eu acho um perigo desgraçado. Porque, cara, tu vai fazer um scalp de... O que é o scalp para ti? A gente tem que partir por aí. O scalp é o quê? 20 pontos?
é 30 pontos, é 100 pontos, né? O que é alvos mais longos? 500 pontos, 1000 pontos? Depende. E tudo que a gente for fazer tem que ter estratégia. Um scalp de 20 pontos, tu vai colocar scalp de 30 a 50 pontos. Tá, mas aí qual é o teu stop? É 30, 50 pontos também ou o stop é mais longo? Quantos contratos tu quer entrar? Com um contrato ou com 50 contratos? Tudo depende. Se tu for entrar com 50 contratos, fazer um scalp de 30, 50 pontos, tu tem que saber o momento exato de stop de 50 no máximo para 1 a 2 contratos. Não vale a pena. Sinceramente, tá? Não vale. Se tu vai trabalhar com um contrato ou 2 contratos, tu ficar fazendo scalp, tu vai uma hora se dar mal. É mais fácil tu fazer a longo, fazer uma operação longa com 1 ou 2 contratos. Né? Com pouco contrato, eu acho arriscado, porque tu vai te dar bem se tu pegar uma tendência forte de baixa ou de alta, que daí ele vai pegar o teu scalp ali, vai te pegar pontinho e tu vai fazendo. Mas se por um momento tu achar ele dá um repique, ele dá uma voltada, vai pegar o teu stop toda hora. O stop muito curtinho é muito ruim de trabalhar, tu não deixa o teu preço voltar, né? A gente pode usar, por exemplo, esse movimento aqui do gráfico, Cris. Deixa eu só limpar aqui o teu. Sim, pode limpar. Por exemplo, quem entrou vendido aqui, ó, vamos dizer, nesse ponto aqui que eu marquei de vermelho. Marca de novo. Aí, tá. Apareceu agora? Pronto. Apareceu. Um stop muito curto, te pegou aqui, mas olha só o que ele fez em seguida. Ele veio até aqui, entendeu? Então você até chegaria a ganhar, mas como teu stop foi muito curtinho, daí te pegou aqui, entendeu? Então você não conseguiu realizar um possível lucro que deveria fazer. Então esse é o problema, né? Exatamente. O cara que entrou vendido aqui, ele poderia ter pego toda essa pernada aqui, ó. Se ele tivesse botado um stop técnico acima da média de 200. Imagina quanto esse cara ia ganhar de dinheiro. Agora, se tu bota aqui e bota um stop de 50 pontos, ele te pega e aí tu perde teu dinheiro e tu não deixa o preço trabalhar. Tu tem que deixar o preço trabalhar, tá? Eu entendi o que tu tá falando, tá, Ritmos? Eu entendi. Não necessariamente tu não saiba o que é o stop e tal. Tu tem uma técnica do scalp. Eu sei que tem alguns alunos meus que fazem isso, mas é arriscado. Tu tem que estar sabendo o local certo, a hora certa de entrar vendido ou entrar comprado, para o preço não voltar nem que seja 10 pontos. E às vezes dá certo. Tu vai lá, mas assim, tu vai passar o tempo inteiro fazendo milhares, sei lá, muitas, dezenas de operações, ou tu vai fazer uma só por dia? Não vai fazer uma só por dia para ganhar R$ 2, né? Então tu vai ter que fazer várias, e numa dessas pode voltar o preço e tu perder uma oportunidade. Operando com 2 contratos, cara. Operando, fazer stop com 2 contratos. Você tira que com um contrato, 5 pontos é R$ 1, né? Então, pô, Sim. É uma margem que talvez não justifique, né, o risco que você vai se expor. E só para finalizar, qualquer coisa tu pergunta mais aí, cara. Se a gente não souber explicar, a gente tenta explicar o máximo possível, tá? Mas hoje, quando eu estava olhando o mini índice, principalmente na primeira hora, que eu estava vendo o mini índice subir desse jeito, eu estava olhando o mercado lá fora, estava no negativo, tipo o S&P 500 e o Dow Jones no negativo, e o nosso índice subindo que nem louco. Aí depois, quando abriu o mercado às 10 horas, o nosso índice estava subindo, Itaú, Petro e Vale no negativo. Aí tu pensa assim, tá, mas o que está segurando esse índice lá em cima, né? Não vai acreditar que esse índice vai subir. Então, eu estava o tempo inteiro com um viés de baixa. Então, eu estava esperando sempre um movimento de queda. Então, quando ele começou a aparecer, eu fui entrando vendido, né? E eu tenho uma técnica de quanto mais ele cai, mais eu vendo, né? Ou quanto ele mais ele sobe, mais eu vendo. Mas é claro, ó, ele foi caindo sempre do mesmo jeito. Se a gente olhar, né, Gabriel? É batata. Onda 1, 2, 3. Né? Aí depois subiu de novo, Fibonacci, desceu de novo, voltou no 61, foi de novo, voltou no 61, foi de novo, voltou no 61, Hoje foi o dia foi de novo, que quem operou com Elliott hoje fez foi de muito novo. lucro. Gente, é sempre o mesmo padrão. Quem consegue botar Fibo aqui, ó, cada vez que ele batia em 61, ele voltava. Isso praticamente era certo. Hoje o mercado americano teve dados do payroll de sexta, previsão de negativação e mais os relevantes entre China e teve essas questões aí.
mas eu estou achando o mercado brasileiro um pouco desapegado do americano nessa última semana. E isso já havia acontecido outras vezes. Então, a gente fica com receio, mesmo que está subindo aqui, está caindo lá, está pensando, pá, mas será que está desapegado porque ele não chegou ainda no topo histórico? Porque o nosso índice não chegou no topo histórico ainda, o deles já chegou e já voltou. Então, pode ser que o nosso índice esteja fazendo a mesma coisa que eles lá, estejam tentando chegar num topo histórico para depois começar a voltar ao normal. Então, por isso que eu não fiquei, ao mesmo tempo que eu fiquei precavido com essa subida, eu estava assim, desconfiado que poderia voltar a qualquer momento, e foi o que aconteceu, tá? Então, pela última vez e mais uma vez, pessoal, assim, a gente tem que cuidar tudo. Não é, a gente tem que operar só o gráfico, tem, mas tem muita coisa que influencia o mini índice, né? O mini índice é um reflexo da bolsa, do Ibov, do Ibovespa, quer dizer. Então, o que acontecer com as empresas dentro do Ibovespa vai acontecer aqui. Tá, pessoal? Se alguém tiver mais alguma pergunta, eu vou deixar mais um minutinho aí aberto, a gente já vai fechar. A gente tentou fazer o máximo aí pela aula. Se alguém não conseguiu pegar as explicações, vai estar lá no YouTube aí, provavelmente amanhã. E aí vocês podem rever a aula aí e espero que seja de bom proveito a todos aí. Tá? Que nem eu digo, isso aqui não é recomendação de compra nem de venda, a gente está só estudando. Tá? Boa noite a todos. O Gabriel quer dar mais algum recado, alguma coisa, Gabriel? Só Fica à vontade. relembrando, tá, pessoal, que o nosso e-book já está saindo, talvez muito provavelmente essa semana mesmo. E aí, tudo que vocês tiveram aqui conosco, né, vocês podem também ver no YouTube. Ou, quem prefere uma coisa mais direta, nosso e-book ele vai estar no ponto aí para quem gosta da coisa bem prática mesmo. Beleza? Feito, gurizada. Um abraço a todos aí. Qualquer coisa podem perguntar lá no grupo, lá que eu e o Gabriel a gente está sempre disponível para ajudar o pessoal. Tá? Exatamente. Abraço Valeu, aí. pessoal. Até Boa mais. noite para todos. Tchau, tchau.